Muqueca de Política tá no ar. E aí, Paulo? Tudo na paz, graças a Deus, tudo certinho. Tranquilo também. Vamos temperar hoje. Agora eu tô sabendo que vai dar indigestão nos puxa-sacos hoje. Porque a gente vai botar fervendo neles. Tem um cara aí que tem uns áudios revelados, que tem um quadro bacana na rede social dele, além de ser o anti-puxa-saco declarado, que vai conversar com a gente hoje. Os puxa-sacos que se cuidem. Hoje tem. Matheus, seja muito bem-vindo ao Muqueca de Política. Tamo junto. Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí desse ódio dos puxa-sacos. O que você faz com esses meninos, rapaz, que eles não gostam de você? Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque a gente nunca sabe qual é o horário que a audiência vai assistir o conteúdo. Estamos aí na área, no Muqueca, e se derrubar é pênalti. Isso é muito por conta de tudo que a gente já vivenciou no meio político, né? Eu atuo com campanhas há 20 anos, embora eu seja bem jovem, mas especificamente com comunicação, com marketing político há 13 anos. E sempre por conta da idade também, por mais que tivesse capacidade, sempre tinha os puxa-sacos, os políticos que queria impedir a gente de fazer o nosso trabalho, porque muitas vezes as decisões estratégicas que nós tomávamos tiravam um pouco da autonomia e tirava esses puxa-sacos, esses assessores, principalmente das zonas de conforto. E isso acabava fazendo mal para eles em si, e muitos deles tentaram me derrubar, mas só que estamos aí, derrubaram. Você tá aí de pé, né? Ainda não teve pênalti. Golaço, sempre. Ainda não teve pênalti, então, que não derrubaram. Não derrubaram. Tentaram, né? Só tentaram, mas não conseguiram, não. Estamos aí cada dia mais fortes. Então, eu queria perguntar para você, cara, para a gente abrir aqui o nosso papo. Você falou aí que você tem 20 anos já participando, né? E diretamente na comunicação um pouquinho menos. E aí eu pergunto para você, a gente que já tem esse tempo todo de estrada, viu muita coisa acabar mudando de lá para cá, né? E hoje, você que é um cara que está bem inserido nas redes sociais, faz um trabalho legal, entendeu como o algoritmo funciona e é bem criativo. Aí eu quero que você me diga, de acordo com essa sua vivência, o que é que você vê que mais mudou, certo? Dentro da forma de fazer campanha política no Brasil. Uma coisa que você fala assim, cara, quando eu comecei lá atrás era assim e hoje está totalmente diferente. Qual é a sua percepção? O que é que você percebe que mais mudou? Principalmente em termos de comunicação geral. Porque se você pegasse antes, a campanha era muito no off, onde tinham os muros, né, que eram pintados, tinham-se banners, tinha faixas, tinham comícios, isso tinha em larga escala. Aquele político que podia contratar os grandes shows, tinha um certo colê, que é o que a gente diz aqui em São Paulo, que a grande maioria dos artistas acabava largando na frente. Então, tudo isso eram atos de comunicação. Eu creio que com essa chegada, com esse avanço do digital, acabou democratizando para muita gente, principalmente para aqueles que souberam utilizar bem o digital. Hoje, muitos políticos, principalmente os tradicionais, também usam, às vezes de maneira errônea, as redes sociais e acabam competindo com a atenção. Mas grandes políticos não acreditavam no digital. Então, isso fez com que cada vez nascessem mais lideranças novas, emergentes, que entendiam que dava para falar com as bolhas, mas também que dava para pulverizar. Que a campanha não podia ser somente pulverizada, porque antigamente quem pintava mais muros, quem tinha mais carros de som rodando jingle, principalmente nas campanhas municipais, acabavam largando na frente quem tinha mais bandeiras, quem tinha mais cavaletes, quem conseguia ter esse espaço maior. Mas o digital trouxe essa democratização, vamos dizer assim. Tem muito o que avançar. Se você vai olhar em outros nichos, eles estão anos-luz na frente. Depois eu vou falar um pouco como nasceu o áudio revelado, mas foi porque eu peguei uma referência de um outro player do marketing digital.
e eu via que isso não acontecia na política. E uma das coisas que ainda tem na política, que está sendo quebrada aos poucos, é essa desunião dentro do mercado, com nós profissionais mesmo. Antigamente não se tinha muito espaço para os profissionais. Eu sou muito grato, principalmente a uma grande pessoa, um grande amigo, um grande irmão, que é o Lucas Pimenta, porque eu fazia campanhas muito geolocalizadas em Taboão da Serra, e aqui na minha região, mas só que ele via potencial e falava, não, você é um profissional de marketing político, apesar de jovem, tem uma grande bagagem, e mais pessoas têm que te ouvir, mais pessoas têm que conhecer o seu trabalho. Então, se fosse, quando eu iniciei há 13, 14 anos atrás, que não tinha um digital tão forte, eu não ia ter parceiros como o Lucas Pimenta, que democratizou o mercado. Tiveram outros players, que eles sempre falam de outros players, mas eu creio que ele foi o que mais democratizou e mostrou que para o marketing político não tem fronteiras. Isso foi acontecendo também dentro de mandatos, dentro de campanhas, até porque a gente vê campanhas que muitas vezes você não pisa os pés lá no local, mas você consegue fazer campanhas à distância. Se você pegasse isso há 15, 18 anos atrás, você diria que isso era impossível. Então, tiveram essas mudanças em termos de comunicação num todo, e no jeito também de fazer campanha. Porque essa questão, como estrategista, você tinha que estar ali presente a todo instante. Hoje, não. essa questão que você cita do fomento da união do mercado é, inclusive, de onde surgiu a ideia do Muqueca de Política. Essa muqueca é isso. A gente pensou bastante antes de fazer, e a grande questão que tanto eu quanto o Paulo levantávamos é que existem diversos profissionais capacitados, compartilhando conhecimento, mas que não existia esse network, essa integração, né, Paulo? E tem muita campanha, né? Tem muita campanha no mercado posta. Se juntar todos os profissionais, a gente não dá conta de pegar todas as campanhas. Não. E se tem uma coisa que me dá agonia, é você ver uma campanha amadora na rua, você vê uma campanha mal feita, porque o cara perde uma oportunidade, o cara joga fora 45 dias da vida dele pra nada, no lixo. Agora, Matheus, você fala que você vem fazendo campanha há mais de 20 anos, né? Você começou a campanha em 2004, então, né? Isso, foi a primeira. Eu era muito mas criança. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa transição, né? Este processo, assim, o que mudou, porque hoje é fácil entre aspas, né? Porque hoje você tem referências, você falou do Lucas, você falou de outras pessoas que fazem grandes campanhas, você olha para a campanha do próximo e você enxerga ali, opa, peraí, eu posso aplicar isso aqui desse jeito, eu posso aplicar aqui daquele jeito. Mas naquele tempo lá atrás, eu digo campanha em 2008, você copiava de Barack Obama, entendeu? Imagina, era uma coisa bem louca. Como é que você vai querer aplicar uma coisa? Twitter estourando nos Estados Unidos, aí você quer aplicar aqui no Brasil, não funciona. Orkut era o que funcionava aqui. Então, assim, como é que foi isso para você nesse começo, lá no comecinho, dessa referência? De onde é que você se inspirava para trazer essas coisas? O Orkut, o WhatsApp. O WhatsApp nem tinha na época. Era SMS. E MSN. SMS. Eu li que a gente fazia um disparo de massa, pagava 20 centavos a cada mensagenzinha que mandava. Era coisa de maluco. Mas a gente fazia, inventava. De onde é que você se inspirava para isso, meu amigo? Me conte um pouquinho de onde vinha a sua inspiração. Por incrível que pareça, muitas vezes não vinha da política. Eu via muitas peças publicitárias, por exemplo, do Washington Oliveto. Então, tinha coisas que eu via ali que eu tentava aplicar no meu dia a dia. Você falou sobre SMS, uma das maiores lutas que a gente tinha com os políticos na época era para se fazer disparo em massa, porque eles queriam investir muito em pessoal, nas pessoas que iam porta a porta, pediam voto para ele, para aquele agente que balançava a bandeira. Ele queria saber de quantas bandeiras ele ia ter na rua, quantos carros de jingle. Então, era muito difícil para a gente implementar tudo aquilo que a gente pensava em algumas campanhas. A gente via até campanhas de capitais, muitas vezes apostando somente nas mídias tradicionais. Então, em municípios menores, era muito pior. Então, você via algumas campanhas do Washington Oliveto, algumas campanhas ali na TV, e você tentava aplicar.
Era até engraçado, uma das primeiras campanhas que eu vi fazendo em larga escala, essa coisa de CTA, de passar o endereço para as pessoas mandarem sugestões, foi uma campanha do Serra de governador. Se eu não me engano, foi a campanha de 2006 ou foi a campanha anterior. Eu lembro que foi uma campanha de governador onde ele estava no segundo turno e ele passou, eu lembro até hoje o endereço, Rua Genebra 65, onde ele passou o endereço ali nas mídias tradicionais para que as pessoas pudessem mandar sugestões para ele. Eu lembro que eu mandei só para ver como era, que eu já era bastante curioso. Eu falei, como que é isso aqui? Deixa eu ver como que ele faz lá, para eu tentar aplicar aqui nas campanhas menores. Daí eu mandei uma carta falando que eu achei muito legal a ideia, achei massa, e que eu queria aplicar ali no dia a dia. Aí eu lembro que eles fizeram lá uma resposta que já tinha uma carta assinada por ele, agradecendo, e com isso ele mandava os materiais de campanha. Eu falei, pô, é isso. Aí eu lembro que eu mostrei para o vereador na época, eu falei, ó, dá para a gente fazer isso também. Eu sei que você tem um espaço ali no jornal impresso da cidade, dá para você fazer isso, falar para as pessoas mandarem sugestões, e através dessas sugestões, o que elas mandarem ali nos endereços é bala direta para depois a gente potencializar isso na campanha. Você aceitou? Falou que não, que isso era impossível, que era só para o É Serra. muito difícil. Mas aí depois, em campanhas posteriores, eu já consegui ir aplicando e comecei a mostrar como que funcionavam as comunidades dentro do Orkut, sobre a importância do Twitter, até tinha TweetCam, eu falo, pô, dá para a gente falar sobre algum projeto de lei aqui em larga escala, é um projeto importante, porque eu lembro que na época, para o vereador que eu fazia as coisas, ele estava tentando derrubar um projeto de lei que era de um outro vereador que era pastor, que ele queria tirar as cruzes, os equipamentos públicos, inclusive da Câmara Municipal, e ele acabou tendo essa rivalidade ali com outro par Corajoso. dele ali no parlamento. Mas só Polarizar a que eu falo, estratégia vamos também. potencializar isso. Ele não quis usar o Twitchcan, não quis utilizar nada, e o cara acabou ganhando a guerra de narrativa naquela época. Agora, Matheus, uma questão que eu fico curioso aqui é que você falou, né, sobre campanhas de vereador que você fez. Você vem desde o tempo de mandar a carta, cara, que isso daí até denuncia um pouco a idade. Não que eu tenha vivido, mas ele fez campanha com camisa, com É. boné, né? É do tempo onde Nossa, que tinha podia praticamente tudo. Eu nem sei o que é isso, eu nem sei o que é isso, mas ele fez campanha com camisa, com boné, eu não lembro disso, eu não lembro. Do tempo que podia praticamente tudo. É que você não tinha regra, você não tinha lei, então você faz. Tá tudo liberado. Tá liberado. E aí, obviamente, isso criava um abismo, né, entre os candidatos que tinham potencial financeiro e aqueles que estavam ali tentando cavar o espaço, né? Aí eu lhe pergunto, cara, você enxerga que o principal vetor que democratizou a entrada na política hoje foram as redes sociais, ou você acha que as leis contribuíram muito mais? Eu hoje tenho uma opinião formada. Eu acredito que a rede social ela derrubou as barreiras de entrada para a política, mas eu queria saber qual é a sua opinião. Não, completamente, porque naquela época já existiam leis para regulamentar, mas só que quem tinha os melhores advogados conseguia derrubar. Então, com toda certeza, as redes sociais vieram para democratizar, e através das redes sociais se criaram diversos movimentos. Alguns campos políticos conseguem explorar mais e outros menos. Movimentos como o MBL da vida não nasceriam se não fossem as redes sociais. Então já começa por aí. Ninguém nem saberia quem são eles, de onde saíram, o que eles pensam. Porque se eles chegassem com essas vestes na periferia, muitos não parariam para ouvi-los. Então as redes sociais vieram para democratizar 300%. Muitos ainda não entendem, mas quem entende já está nadando de braçada e já está galgando passos aí para ser reeleito. A grande realidade é essa. Hoje... Vamos entregar mastigado, Matheus, para o pessoal que está nos assistindo. Me diga aí, a rede social você fala que deixa todo mundo no mesmo patamar.
quem tá ganhando, por quê, como é que tá usando a rede social, e quem tá perdendo, por quê e como é que tá usando a rede social. Quem está ganhando é porque está entendendo o timing das coisas. Porque se você pega Janones, A Vida, que posta com mais frequência, mas você pega o Nicolas Ferreira, eles sabem aproveitar o timing político. Aqueles que estão errando é porque quer ficar massageando o ego de lideranças. Recebi o fulano de tal no meu gabinete. A população não quer saber disso. Qual que é o debate hoje no momento sobre muitas coisas? Bebê reborn, vamos se colocar assim. Quantos políticos você vê discutindo sobre isso, se vai regulamentar ou não esse tipo de coisa? Porque o bebê reborn hoje está fazendo parte da sociedade. E se você pega e faz estudos, você vê que hoje cada vez menos estão se formando famílias. As pessoas hoje se intitulam como pais de pet. Não que eu tenha nada contra, mas é um momento. Olá, viu? Que isso daí dá pano pra manga. E a gente pode fazer 3 horas de programa falando sobre isso. Não, isso é verdade. Então, as pessoas estão vivenciando isso. Então, quem consegue aproveitar muito bem o timing, larga na frente. Igual, por exemplo, sobre o Rodrigo Manga, é até engraçado, né? Vou até puxar a orelha aqui do meu amigo Márcio Matos, que ele foi o marqueteiro da campanha do Rodrigo Manga. E no áudio revelado, tinha estourado a bomba, eu vi primeiro nas redes sociais do Janones, que a PF tinha invadido a casa do cara e tudo mais. Eu mandei mensagem pro Márcio, falei, Márcio, tá tudo certo realmente hoje pra gente postar? Ele falou, não, tá tudo certo, vai ser estouro. Eu falei, mesmo com o que aconteceu? Ele, mas o que aconteceu? Ele não sabia ainda o que tinha acontecido, mas o Janone já antecipou o que tinha acontecido. Então, muitas vezes, dentro das equipes, as pessoas não se comunicam, não se conversam para ter uma gestão de crise ali mais eficiente e mais eficaz. Mas alguns outros políticos aproveitam o time. Então, é essa a diferença. De quem muita gente não entende que o consegue marketing comentar político o é isso, debate. né, Matheus? Oi, O desculpa. marketing político é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você não tem como descansar, você não tem como não ficar atento, você não tem como não estar o tempo todo na rede social, lendo sites de notícias, buscando informações, porque assim, a gente acaba não parando de trabalhar. Por isso que às vezes até eu dou uma mergulhada quando acaba a campanha e eu prefiro até não ler esse tipo de informação, não buscar nada, porque de fato a gente precisa, porque quando a gente está com algum cliente, a gente entrega isso a ele. Então, toda a notícia relacionada às pautas dele, a ele, você precisa estar ciente, você tem que estar na frente da coisa. Porque senão você fica totalmente para trás. Você foi perfeito na sua colocação. Só não gostei desse negócio aí de pai de cachorro, porque eu sou pai de cachorro, 13 anos, pô. Não, eu também. E que continue sendo. Eu só falei sobre dentro do debate mesmo, que muitas vezes os políticos perdem esse time. E ainda Você sobre esse debate, uma coisa também que é importante a gente dizer é que, assim, o Paulo foi brilhante aqui quando ele falou que marketing político, comunicação política, 24 horas por dia. Perfeito. Mas por que é 24 horas por dia? Porque enquanto você está aqui construindo, tem alguém ali tentando desconstruir o que você está fazendo o tempo inteiro. E não adianta você achar que, agora a gente emplacou a narrativa X e tá tudo ok. Porque amanhã tudo mudou, as notícias são outras, o assunto na internet é outro, a discussão em nível federal, estadual ou municipal já mudou, e aí você precisa novamente construir a sua opinião sobre aquilo, construir as ideias que você defende em cima daquele tema, e aí se você não tem realmente essa atenção que o Paulo citou, de estar ali 24 horas, aí você acaba perdendo o espaço que você poderia conquistar. Mas aí, ainda dentro disso, Matheus, dessa discussão que a gente teve aqui, aí eu lhe pergunto o seguinte, você é um cara que trabalha com estratégia e criação de conteúdo, certo? certo. E a minha pergunta é, transportando isso para o Matheus agora, né? Saindo de falar do político para o Matheus, como é que você faz para estar também em alta, para estar aproveitando as ondas, surfando essas ondas e fazendo com que seu conteúdo ele projete enquanto profissional? Isso é interessante, porque a galera que está assistindo também tem esse desejo. E aí eu queria saber de você, como é que você faz isso? É aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau.
a gente tem um brainstorming com 50 mil coisas que a gente quer fazer e nem sempre a gente aplica por conta de que a gente tá ali tendo que criar todo o tempo, a todo instante para o cliente. Por isso que veio o áudio revelado. Eu falei, eu tenho que ter um conteúdo que de alguma maneira eu contribua com o mercado, que eu consiga ser consistente e que eu consiga também produzir em larga escala. Porque o áudio revelado, normalmente, eu pego 2 dias no mês, pego a equipe, vou lá, gravo, aí vou convidando antes, claro, e aí eu consigo ir produzindo a larga escala. Pretendo, sim, ter mais conteúdos, principalmente conteúdos que eu vou conseguir aproveitar o time melhor, principalmente das notícias, de momentos políticos, até porque muitas vezes as pessoas se veem na mesma situação, muitos assessores de comunicação, muitos estrategistas, e querem ter uma opinião diferente para que eles cheguem à conclusão do que deve ser feito. Mas só que muitas vezes é difícil. Eu creio que essa é a maior dúvida, é a maior dor que muitos têm. O áudio revelado, ele nasceu de um perfil que eu sigo, que eu acompanho bastante, que é o Copy, com o Lucas Bernardes, é muito bom, até recomendo para vocês. Eu conheço o Copy. Daria para a gente aplicar no dia a dia. Eu até falei para o pessoal que trabalha comigo, eu falei, ó, isso aqui dá para eu aplicar, dá para eu ser consistente, porque eu estava procurando um formato que desse para eu agir dessa maneira e dá para eu educar o mercado, dá para eu matar 5 coelhos em uma cajadada só. Então é uma dor que eu tenho, que muitos que vão assistir esse podcast, que estão assistindo agora, também tem, que é muitas vezes de criar muito para os outros, produzir muito para os outros e não produzir para nós mesmos. Então, eu acho que essa é uma dor de todo mundo desse mercado. Eu e Paulo também, a gente sofre com isso. Bastante. Agora com o podcast que a gente está começando a ter mais facilidade, porque, obviamente, isso aqui gera diversos cortes e a gente acaba tendo uma produção natural. Mas, realmente, para o profissional de geração de conteúdo e de criação de conteúdo, parar e fazer o seu próprio conteúdo quase sempre é um grande desafio, porque a gente está sempre trabalhando para os outros, né, cara? Exatamente. Me conte um pouco, Matheus, como é que foi essa ideia do áudio revelado, de onde é que surgiu isso, esse processo? Conte pra gente como é que foi esse processo e como é que veio esse insight, de onde é que veio? Pô, eu vou começar a fazer assim. Então, como eu falei, eu assisti lá, né, na Copify, eu achei muito legal e, por incrível que pareça, Lucas Pimenta de novo na área. Eu falei, se ele aceitar, eu vou começar. Se ele não aceitar, é porque a ideia não é boa. Eu tava assistindo, aí eu falei pra ele, irmão, eu vi isso aqui, eu achei muito massa e eu quero fazer na política. Ele falou, legal, manda a pergunta que a gente vai fazer. Eu falei, o Lucas deve estar brincando, né? Porque ele é muito brincalhão. Aí eu mandei a pergunta, ele foi e gravou o áudio, eu falei, beleza, vou fazer aqui e vou ver no que vai dar. E esse negócio de ver no que vai dar, estamos aí com diversos episódios e eu vou ser bem sincero. Eu achei que era um quadro que ia durar no máximo 2 meses, mas só que a repercussão e a proporção que tomou foi gigante. Porque todo mundo hoje quer participar, gente, profissionais que eu nem imaginava que já tinha visto e acaba querendo participar, chamando áudio, manda foto. E eu creio que está educando bastante o mercado e o melhor, que está pulverizando não só o meu nome, Matheus, mas está pulverizando para diversos profissionais o que eles realmente sabem, o que realmente eles pensam sobre diversos e determinados assuntos. Porque tem profissionais que eu chamei, como o Márcio Matos, que eu dei o exemplo aqui, que ele é um cara que ele já trabalhou com o João Santana, com o Duda Mendonça, mas ele não traz isso para as redes sociais. Para muitos seguidores dele foi uma surpresa. Então, além de democratizar o mercado, está sendo um empurrãozinho para falar, fulano, você tem muita bagagem, tem muito conhecimento. Vamos mostrar isso mais para o mercado, porque o mercado precisa mais disso. O mercado precisa cada vez mais formar bons profissionais. Na última campanha de 2020, eu atuei diretamente em 8 campanhas e nós tivemos muita dificuldade para contratar.
porque muitos profissionais que são do meio corporativo não entendem como é o meio político. E no meio político, com essa abrangência de campanhas, com essa democratização do digital, fez com que muitos profissionais bons já estivessem em campanhas de pontas e muitas campanhas que a gente precisava ali de médio, de pequeno porte, nós não tivéssemos profissionais e isso acabou sufocando muito todos nós como profissionais. Então, o Áudio Revelado nasceu para pulverizar mesmo em termos de comunicação e para dar insights para que se formem ótimos e bons profissionais para as próximas campanhas, até porque o marketing político no digital ele está totalmente em expansão, tem um espaço gigantesco. Então, o intuito do Áudio Revelado é esse: pulverizar e formar novos e bons profissionais. Não é para o Matheus aparecer, que o Matheus é o bambambam. Não, a minha intenção nunca foi essa. Foi realmente Matheus, democratizar e trazer bons e ótimos profissionais. eu já vou escolher aqui uma foto do nosso povo, certo? Já vou escolher uma foto do nosso povo, porque vai rolar esse feat aí do Áudios Revelados e o Muqueca de Política. Você vai pedir os conselhos do nosso povo aqui. O povo fala. O povo vai falar, certo? A gente já tem que preparar, vou escolher uma foto bem bonita dele de terno, gravata. Ótimo. Que aqui ele anda alinhado. Ele anda alinhado. Ele anda alinhado. A gente nem tanto. Mas eu já vou... Alguém tem que andar alinhado, até por já isso, vou né? providenciar isso, que aí a gente já faz esse áudio revelado aí do povo da Muqueca de Política. Mas essa ideia, Matheus, é fantástica. Inclusive, vai muito com o que a gente está pensando aqui. Essa ideia de colaborar, de você trazer, de você mostrar esses outros personagens. É muito difícil você encontrar de fato profissional para trabalhar em campanha. E mais difícil ainda é você encontrar profissional que entenda a nossa escala de 24/7. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Entenda isso. Até porque tem profissional que sai do meio privado para ir para a campanha achando que é diversão, né? É Disneylândia. Não é assim. Não é assim. De fato, é uma dedicação. É maravilhoso de fazer exatamente por conta disso. Eu costumo dizer que eu adoro fazer campanha. Para mim é a melhor coisa, a melhor cachaça que tem nesse mundo, porque ela tem prazo de validade. Ela tem um dia que acaba. Porque se não tivesse, impossível. A data final. Era impossível você fazer campanha política, trabalhar com isso 24 horas o tempo todo, a vida toda. Você tem 45 dias de pânico e você tem um planejamento que vai lhe fazer com que aquilo... Quando começa a eleição, eu costumo dizer para a minha equipe o seguinte: ligamos a máquina de moer carne humana. É verdade. É isso aí. E aí, do resto pra frente, é só... E quem não aguentou, pede pra sair, né? Não, também tem outro detalhe, né? Estamos no avião, decolamos. Quem quiser Quer pular, pula. E paraquedas ainda, o problema é seu. Se esborracha lá no chão. Realmente é um desafio muito grande. E a gente entende que... brigar entre si é um negócio muito louco. Aí outros pedem para sair. E isso também tem a ver com os políticos. Porque as pessoas veem muitas vezes discussões sem fundamentos, projetos de leis ordinárias que eles propõem, que é bizarro. Aí as pessoas acham que o nosso trabalho também é bizarro, que é muito... defender o indefensável. fazer o que não dá para defender. E assim, existe uma questão que é muito importante ser citada quando a gente fala sobre a participação de profissionais, é que assim... todo mundo almeja, né, ganhar um pouco a mais, e a gente sabe que esse mercado ele tem uma remuneração que é um pouco acima do padrão. Todo mundo almeja o status de muitas vezes estar ali num local de destaque, em momentos de destaque, de decisão, mas o preço que se paga é um preço alto, cara. E isso aí a gente não... entrega a saúde, a gente não pode negar para ninguém. Quando você finaliza uma campanha, que você fala assim, pô, acabou. Cara, para você voltar ao trabalho depois... você tem que dar uma descansada, porque não é só o corpo, a mente realmente ela fica muito cansada, porque é como a gente falou, é um trabalho de 24 horas, 7 dias, você constrói, alguém vai lá e desconstrói, você tem gente que está 100% comprometida, você tem gente que não está 100% comprometida, então é muito complexo, envolve muita habilidade, não só do ponto de vista da criatividade, mas de relação interpessoal, inteligência emocional. Então, o profissional do marketing político hoje se você pegar
ali pode se enquadrar em profissão de risco. Você é bom também. Porque não sai ninguém ileso de uma campanha política. Mas aí, Matheus, eu quero perguntar a você também uma outra coisa aqui. Como a gente falou aqui que ninguém sai ileso de nenhuma campanha, eu quero saber o seguinte. Você falou que participou de 8 campanhas na última eleição, né? Você Isso. participa como coordenador, você participa como assessor, consultor. Qual é o seu posicionamento? Porque a gente sabe que 8 campanhas é um número extenso, né? A gente sabe que tem gente até que pega mais, mas 8 campanhas é um número extenso. Então, de que forma é que você participa nessas campanhas? É imersão? Você está lá como coordenador, em algumas como consultor? Conte um pouco aí para o pessoal entender também do seu dia a dia. Em outras campanhas anteriores, eu já participei como coordenador. 2022, aí eu peguei um volume muito menor, eu tinha 3 campanhas. Mas nessa última, 8, é impossível para você coordenar. Então eu atuei mesmo como consultor estrategista, em algumas delas nós entramos como agência mesmo. É um trabalho muito árduo, porque você coloca as pessoas ali no operacional, você muitas vezes monta o planejamento, a estratégia, e na hora da execução, muitas vezes as pessoas não executam da maneira adequada. Então você tem que sempre fazer um retrabalho ali, de ficar conferindo copy, de ficar conferindo arte, conferindo vídeo, para ver se tem a ver com tudo aquilo que foi planejado. Muitas vezes o time de algumas coisas, de direito de resposta, de gestão de crise. Então acaba sendo uma loucura. Ali eu era um consultor, mas depois de consultor você acaba sendo um pouco de tudo, até a finalização da campanha. Acabou a campanha no dia... agora eu não lembro, dia 5, né? Se eu não me engano, dia 6. A edição passada foi 6. 6. Isso. O primeiro turno foi 6. No dia 5, 8h30 da noite, eu estava editando o último vídeo de uma das campanhas, porque o videomaker falou que não ia trabalhar mais. Falou, não, para mim já acabou, já encerrou. E lá estava eu, 8h30 da noite, editando o vídeo. Então você começa como consultor, estrategista, mas daqui a pouco você está fazendo de tudo um pouco, porque vai muito naquilo que a gente estava conversando. As pessoas não entendem a importância das coisas. Elas acham que é um horário ali pré-estabelecido, que são 5 dias a semana, e acabou porque elas vêm de outra cultura. Então Exatamente. até você educar. Quando chega na primeira sexta-feira, eles assustam, né? Exatamente, fala, pô, hoje... mas primeira sexta-feira até segunda. Que segunda? Tem que dormir aqui todo dia segunda. Então. E hoje na vinda aqui para o estúdio, eu tava conversando com minha esposa no carro, e aí a gente tava falando justamente sobre isso. Que muitas vezes o profissional de comunicação política, ele vem só como um idealizador do conceito da campanha e tal, e aí esse cara ele se ferra, né? Porque se ele não souber editar um vídeo, não souber o funcionamento da rede social, não souber tirar uma foto, não souber se virar de verdade, aí quando acontece uma situação como essa, o cara fica ali de mãos atadas, porque, pô, o videomaker falou que não vai fazer, e aí, vai ficar sem? Não tinha como. O vídeo de fechamento, e ainda foi o vídeo da última carreata do cara que tinha sido extensa. Foi uma carreata que foi maior até do candidato a prefeito dele. Tanto que o candidato a prefeito chamou ele para complementar a carreata, que o candidato a prefeito tinha combinado a carreata lá com alguns outros candidatos, e os outros candidatos não foram, porque eram as últimas horas para pedir votos. Então, como que eu ia deixar de editar um vídeo desse, ainda um vídeo que tinha a fala dele com tom emotivo, com tom emocional, para fechar a campanha? Então, se você não sabe fazer de tudo um pouco, você fica fadado ao fracasso. Então, sem falar que depois de meia-noite não pode publicar mais nada, né? Então. Ia ficar sem nada. Mas me diga uma coisa, Matheus. Estão discutindo agora, querem juntar todas as eleições. A partir de 2034, querem juntar tudo, um pacotão. Mandato de 5 anos, sem reeleição. Parece que a próxima campanha de prefeito ela vai ter um mandato de 6 anos, não é isso? Uma coisa meio assim. E como é que você está enxergando aí? Porque eu quero começar a conversar com os profissionais da área sobre isso. Como é que vocês estão enxergando que vai ser esse cenário? Como é que vocês estão vendo isso, né? Porque assim, a gente tem inteligência artificial já que vai tirar muita vaga hoje. Pra gente é bom porque a gente ganha tempo.
E tempo de campanha, às vezes eu prefiro tempo do que dinheiro. Né? Por muitas vezes. Dinheiro é sempre bom, campanha sem dinheiro não existe. Mas tempo pra gente é fantástico. Começar uma campanha com um ano antes dela de iniciar, Ave Maria, é maravilhoso. É melhor do que você começar com uma campanha com muito dinheiro, só os 45 dias. Mas assim, eu quero que você entenda e me explique um pouco como é que você está enxergando isso. Como é que a gente vai se preparar para fazer essa campanha única, unificada, né? De vereador a presidente da República numa eleição só e a cada 5 anos, cara. O que vai fazer durante 4 anos? Para mim é um retrocesso democrático total. Já começa por aí. Porque foge muito do princípio da Constituição Cidadã que foi estabelecida lá atrás. E para nós, como profissionais e para políticos emergentes, é horrível. Ainda mais com esse tanto de fusões partidárias que estão acontecendo. Parece que estão querendo favorecer mais os grandes caciques partidários do que a pluralidade política mesmo em si. Porque esse negócio de 5 anos de mandato e 6 anos para o prefeito, você acha que com todo esse tempo que ele vai ter ali de mandato, ele vai querer contratar os nossos serviços? Não vai ser muito difícil, uma eleição praticamente unificada. Aí a gente vai voltar 20 anos, 25 anos atrás, quando somente os grandes caciques, os grandes players ganhavam as eleições porque tinham mais poder aquisitivo para muitas coisas. Tinha mais poder de jogo continua, né? Com partidos em si. Quem está dentro do jogo continua. Difícil é você que está fora querer entrar nesse processo, porque fica uma coisa mais o jogo só entre eles ali, né? Parece ser uma coisa meio arrumada para que só eles se deem bem. Exatamente, isso daí tá claro, é só para os grandes caciques se darem bem. Outros profissionais de marketing político que, vamos dizer, que tenha mais renome, são aqueles que vão ficar dentro dos mandatos e dos projetos e a gente vai acabar matando muitos outros profissionais e deixando pelo caminho. E quando realmente, de fato, precisar de profissionais para essas campanhas, nós não teremos. Porque é o tempo que vai levar. Porque hoje é campanha de 2 em 2 anos. Com esse tempo todo, a larga escala que a gente vai ter, o marketing político é padado a tudo aquilo que nós estamos construindo hoje como profissionais, tendo toda essa união, pode ser que muitos se percam e vá para o meio corporativo e o marketing político seja muito restrito a poucas pessoas, assim como já foi em outros tempos. Então, é um retrocesso não só político, mas para nós, no meio de comunicação de marketing político também. Eu acredito, Matheus, que o meio da comunicação realmente vai ser bastante impactado, mas a minha opinião, né, sobre esse distanciamento de uma eleição para outra é que o que vai acontecer é que vai se inviabilizar realmente a entrada de novos players, tá? Por quê? Imagina aí um cara hoje, ele tem dificuldade para contratar o Paulo aqui para fazer 1 ano de pré-campanha. Ele não consegue muitas vezes viabilizar isso financeiramente. Agora imagina o cara que passa 5 anos tendo poder e potencial para pagar bons profissionais de comunicação, enquanto eu tenho que aguardar 5 anos para, quando chegar mais perto, tentar construir com pouco dinheiro, com pouco recurso. Então, assim, eu acho que, para além de ser prejudicial para o nosso mercado, vai ser prejudicial para a entrada de novos políticos, que eu acho que hoje a gente ainda tem um mercado de novos políticos fechado, mas melhorou muito, porque eu sou do tempo que, se o cara não tivesse um bom padrinho para colocar ele dentro do partido, dar um espaço para ele na TV, dar santinho, dar uma grana para ele circular e fazer a campanha e fazer o nome dele, ele estava fadado ao fracasso. E hoje a rede social ela já deu uma democratizada nisso, porque hoje o cara ele se viabiliza antes mesmo de entrar no partido. Ele está lá e ele já é um nome cobiçado. Já procuram, né? Ele já é um nome. Esse cara aqui se comunica bem, ele faz um trabalho de rede social bom, ele é um bom líder comunitário e se comunica bem, então é uma liderança forte na rede social, o cara já está ali sendo desejado pelos partidos antes. E eu acredito que vai ser um pouco de retrocesso, porque, novamente,
quem está no poder vai começar a ter maior poder de barganha, de decisão e de escolher quem entra e quem não entra, justamente porque você cria aí um hiato muito grande e você enfraquece financeiramente possíveis novos players nesse mercado, né? Então, isso eu acho que vai ser muito mais uma decisão eleitoreira de vender que está se cortando o gasto e, na verdade, nem vai cortar. Não duvide se eles transferirem o valor integral vezes o dobro para o próximo período. Tá claro isso, né? Para a gente não vai chegar como profissionais, mas para eles, para outras coisas, vai chegar muito através de emendas e diversas outras coisas. Então, vai ser prejudicial como um todo. Eu sou um grande entusiasta. Eu sou um grande entusiasta da campanha contínua, né? Então, assim, acredito muito que o marketing institucional vai crescer bastante também dentro desse processo, até porque a gente vai ter um tempo maior para poder fazê-lo e não entra nesse processo que a campanha, a eleição é um ano de eleição, um ano de execução, um ano de eleição, um ano de execução. E, normalmente, de fato, você tem que terminar uma eleição já pensando na outra. Tem candidatura de vereador que eu quero ser candidato a deputado federal, mas já pensando na campanha de vereador, que é depois de 2 anos. Então, assim, tem algumas estratégias que vão ter que ser mudadas, mas, assim, o político vai ter que olhar muito para o institucional, para o seu dia a dia, porque, assim, não tem como enganar mais o eleitor de fazer uma rede social em 100 dias, inventar um personagem e entregar isso. Então, assim, o processo é bem diferente com a rede social. Então, assim, se eles estão achando que isso é bom para eles, eu acho que eles criaram um grande problema que vai ter que ter um profissional de marketing do lado, dormindo e acordando com eles por 5 anos. Você topa, Paulo? Eu não. Eu não encaro, não. O Paulo é o defensor da campanha contínua, mas ele tem horror a fazer a campanha contínua. O dia a dia alguém faz, eu tô aqui só para orientar, já fiz muito disso, já foi. Ele tá cansado desse negócio de estar acima e abaixo, ele quer um projetinho. Tô acompanhando, eu acompanho tudo aqui no celular, tá tudo resolvido para mim. Mas assim, Matheus, a gente vai chegando num ponto aqui do nosso programa, né, do desenvolvimento do programa, e aí a gente tem 2 quadros, um que é feito por mim e um que é feito pelo Paulo, certo? O Paulo, ele vai explicar para você agora o funcionamento do quadro que vai lhe colocar numa roubada. Eita! Não é roubada, não. É tranquilo, é super tranquilo. Aqui é pimenta malagueta e pimenta de cheiro. A gente vai temperar agora esse negócio. Pimenta malagueta, a gente vai falar de algumas redes sociais que são quentes, que são boas mesmo, aquela que pega fogo, que vale a pena você indicar para alguém. E a pimenta de cheiro é aquela que a gente vai dizer, não vale a pena, não está fazendo um bom trabalho, né? Quem sabe até vá prospectar aí, galera, porque tá precisando de profissional ali. Ai, não sei, eu não estou dizendo nada, mas pode ser isso. Essa dica aqui foi boa. O profissional que assistir esse quadro, anotar os pimentas de cheiro e for bater um papo, vai se dar bem, viu? E bate um papo lá com o político que, quem sabe, muda um pouquinho e a gente ganha na rede, né? Então, assim, algumas referências boas que você pode nos indicar e algumas referências negativas. Ou até mesmo, não precisa ser negativa, mas, fulano tem um potencial danado, mas não tá dando certo. Então, vamos lá. Quais são os perfis aí? Pimenta de cheiro primeiro. Vamos falar mal primeiro, que é bom falar mal. Primeiro, eu acho que a pessoa que está por trás desse perfil é excelente, né? Muito bom profissional, inclusive vocês devem conviver com ele por aí, que é o Sidônio, mas as redes sociais do Lula têm sido cada dia pior. A grande realidade é essa. Do Lula e de mais uma porrada de gente do campo progressista. Então, se eu for intitular nomes aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas peguem aí a lista dos deputados federais, principalmente do PT, poucos têm as redes sociais boas. Então, você que quer prospectar, estou te dando o caminho das pedras. Vai lá nos deputados federais do PT e do PDT, que são as piores ejes aí para mim. A gente teve aqui no programa o Paulo Loyola. A gente teve aqui no programa o Paulo Loyola, né, que é naturalmente identificado com a esquerda, e ele realmente explicou que
isso vem não só da questão da forma, né, como eles fazem, mas que tem também uma questão relacionada a uma crise de instituições, né? A esquerda ela perdeu muitas das instituições que eram formadoras de opinião, formadoras de políticos, formadoras de pessoas que iriam atuar no campo progressista, e isso acabou realmente enfraquecendo esse ecossistema deles na rede, porque a direita hoje tem um ecossistema muito bem organizado, onde eles têm discurso, players, religião, eles têm todo mundo ali em sintonia, né? E aí a gente vê, como você falou, o governo Lula, por exemplo, patina, porque tem um discurso descolado da realidade. Sim. A gente já sabe, e já é medido em pesquisa, que a maioria dos brasileiros hoje já não tem mais medo, por exemplo, de perder programa social. Então, não adianta criar 50 Bolsas Famílias, 30 outros programas, se não é exatamente isso que está no anseio da população. E eu acho que talvez, você cita bem aí o governo Lula, eu acho que talvez esse seja um grande problema. E um outro problema também é que, pouco tempo atrás, Sidônio Palmeira disse que achava que o uso do meme na política era uma coisa muito ruim. Mas às vezes eu acho que o Sidônio também não tem nem essa atenção Esse toda espaço à todo. rede social, né? Eu acho que é bem complexa a questão do governo federal. Você tem vários ministérios, o governo todo, inclusive o presidente da República também, né? Então, tem um bocado de, a gente de sabe, questões aí, eu acho que não dá. E a gente sabe que as variáveis que compõem a comunicação, elas são enormes. Desde quem cria, desde quem executa, até quem é o personagem que vai ser o principal ator ali. Se o cara não quiser, não adianta. Eu não estou dizendo nada, mas às vezes até a primeira-dama de uma prefeitura, faz uma prefeitura, a primeira-dama, às vezes, ela não deixa, ela incomoda, ela bota... Eu não estou falando nada, mas é uma prefeitura. Você não está falando da primeira-dama do Brasil, não. Não sei. Eu estou dizendo assim, às vezes não, só estou perguntando. Às vezes você faz uma prefeitura e aí a primeira-dama está lá botando o dedo, não pode isso, não pode aquilo, faça assim que eu acho legal. Né? Às vezes atrapalha. Fala na frente do presidente da China. Inclusive, a gente falou muito de puxa-saco aqui. E esse puxa-saco familiar, como é que você lidar, meu chefe? Me ajude aí, que eu não sei como é que eu trato isso. É a pior coisa do mundo. Eu já saí de campanhas e mandatos que a primeira-dama, os filhos, os irmãos me odiavam. Se me vê no meio da rua... Quem nunca foi odiado pela família do candidato, atire o primeiro pendrive. Tamo junto. Agora. É a pimenta malagueta. Agora é malagueta. Agora é bom, pô. Agora boa. Aquela boa. Que vale a pena seguir pra se inspirar. Dei 2 spoilers, que é 2 redes sociais, principalmente para quem até pretende ser candidato aí ao legislativo na próxima eleição, que é o Janones, que posta em larga escala, inclusive o Paulo, que está lá como estrategista. O Paulo é um grande parceiro. O Nicolas Ferreira, o Cleitinho, o próprio Rodrigo Manga, que eu citei aqui. João Campos é um dos poucos do campo progressista também, que é muito bom. Topázio, muita gente acha que é batido, mas é um formato que funciona até hoje. Ele tem um ótimo engajamento ainda. Então tem diversos perfis aí que dá para a gente olhar, se espelhar, se inspirar. Vai depender muito de qual é o tom de voz que o político está utilizando ali. Se é mais moderado, se é um pouco mais agressivo. Também tem as redes sociais do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que está indo muito bem lá com o Gil Clécio e toda a equipe. Então tem diversas redes sociais aí que dá para a gente se inspirar. O pessoal cita bastante o Topázio, né? E eu acho interessante que você falou aí que ele tem um formato dele. E eu acho que é isso que faz realmente que a comunicação dele ela não seja cansativa, porque óbvio que vão ter alguns outros que vão copiar, mas eles não têm tanto alcance. E ele, por ser pioneiro, né, ele conseguiu fazer a coisa tomar uma proporção muito grande. E aí não cai naquela coisa da mesmice, do cansaço, justamente pelo fato de ele fazer uma coisa que é só dele, né? Uma forma de comunicar que é só dele. E eu acho que, muitas vezes, o que falta para o político é a paciência de entender qual é a melhor forma para ele fazer, a paciência de entender qual é o melhor tom de voz, qual é a melhor linha editorial
e aí começar a fazer aquilo e não esperar um sucesso instantâneo, mas sim entender que a construção ela vai fazer com que ele também seja reconhecido. Hoje, o que a gente vê é que a maioria dos políticos quer chegar assim e falar assim, mas eu gosto aqui ó, do Rodrigo Manga. Aí o cara é tímido, fechado, aí você vai botar ele para correr com uma bacia d'água, gritando que tem mutirão de emprego. Entendeu? Então, assim, a rede social desses políticos ter um alcance muito grande é legal, mas ao mesmo tempo também atrapalha um pouco a gente, porque tem muito político que acaba querendo cair na situação da cópia, e aí eu acho que, por exemplo, o Matheus, que é um cara tão original na rede dele, não vai topar fazer uma cópia na rede do cliente, né? Não, jamais. Igual eu tinha um cliente que ele se inspirava muito no ex-prefeito de Osasco, o Rogério Lins. Eu falava, mas o seu tom não é esse. Que o Rogério, às vezes, ele faz algumas brincadeiras ali com as filhas, com a mulher. Inclusive, quem é secretário municipal e quiser se inspirar nas redes sociais de secretário municipal muito boa, é do Rogério Lins, que hoje ele é secretário de esportes da cidade de São Paulo. Para você que é secretário, essa é fantástica. E o cara não tinha a mesma desenvoltura do Rogério. Então, até explicar para ele que focinho de porco não era tomada, levou um tempo, levou muita dificuldade, até ele entender que para ele aquilo ali realmente não funcionava, que outros formatos iriam funcionar muito bem. Então, é um desafio diário, muito grande para a gente. Porque E assim, Matheus, eu não sei se você... fabricar um produto e muitas vezes não é isso, né? Eu não sei se você encara assim, mas eu, por exemplo, alguns colegas, né, eles têm a prática de fazer assim, tá, você quer fazer igual lá? Faz, para o cara quebrar a cara e depois você falar, tá vendo que eu falei que não ia dar certo? Você faz assim ou você prefere deixar sua assinatura limpa ali e não deixar o cara quebrar a cara primeiro? Como é que você conduz isso? Porque assim vai ser uma perca de tempo para mim também. E não dando certo, o cara vai falar: não, mas você aprovou a ideia, você falou para eu ir fazer. Teoricamente, eu estou te pagando para você falar o que é para eu fazer. Porque se der certo, o cara vai falar: ó, tá vendo? Você não me ouviu, deu certo. Então, muitas vezes eu prefiro perder o tempo discutindo com o cliente de que aquele formato, de certo modo, não vai dar certo do que eu deixar ele quebrar a cara. Porque se eu deixar ele quebrar a cara, eu vou quebrar a cara também. Porque aí daqui a pouco ele vai me demitir do mandato dele ou do projeto político e ainda vai sair falando mal para Deus e o mundo. Ó, Matheus estava aqui, deixou eu fazer uma porcaria que não funcionou, que isso e aquilo, eu perdi tempo e tudo mais. Então, para a gente não se sujar 100%, às vezes vale a pena ter uma guerrazinha ali. Aí, se não tiver jeito, se o cara realmente quiser fazer aquilo depois de muita discussão, aí simplesmente já fala, então, para mim não dá, você segue seu projeto do jeito que você quer fazer e eu vou para outros projetos. O mundo é grande, tá tudo bem, encontre alguém que vai topar suas loucuras, porque eu não tô aqui para isso, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra para ficar topando loucura. Em alguns casos é para psiquiatra mesmo, viu? Em alguns casos, nem psiquiatra dá conta, amigo. Mas é assim mesmo. Em alguns casos a gente entende porque tem gente que é contra a luta antimanicomial. Mas veja bem, Matheus, ainda aqui, dentro desses quadros que a gente faz, né, que a gente inclui todos os nossos entrevistados, aí a gente chega para aquela parte da resposta de bate-pronto, que é o ping-pong, certo? Certo. E aí eu queria que você respondesse para a gente aí do que vier na sua cabeça, tá? O maior erro de um político em pré-campanha. Maior erro é que o cara já quer pagar Deus e o mundo, um monte de lideranças e muitas vezes esquece de fazer o essencial, que é se comunicar bem, de montar ali a narrativa do que realmente é dor para a sociedade. Qual é a dor que a sociedade tem ali no momento que ele possa suprir, que ele possa resolver, que ele, entre aspas, possa ser o salvador da pátria. Então, muitos se desgastam, querendo abraçar o mundo, querendo pulverizar, querendo contratar 1001 lideranças e esquecem de coisas essenciais. Aí depois, quando chega na campanha, está totalmente perdido e quer que a gente fabrique alguma coisa ali, tire o coelho da cartola, sendo que isso deveria ter sido pensado muito antes para que a gente pudesse entender quais eram os formatos que realmente iriam funcionar para aquele político.
A segunda pergunta é: qual é o seu formato de conteúdo favorito? Reels ou carrossel? Rios, sem sombras de dúvidas. Claro, tem clientes, eu tenho até uma cliente que ela é também artista, ela completou 80 anos, tá, vou falar, Alice Brandão, que é deputada estadual em São Paulo, e muitas vezes ela não grava muitos conteúdos, então com ela eu tenho que apelar um pouco para o formato de carrossel ou fazer repost de alguns vídeos que tenham a ver ali com a narrativa dela. Mas não é um formato que eu prefiro 1000 vezes Reels, até por conta de alcance e diversos outros fatores, e a comunicação mostra isso a todo instante, a comunicação digital, de que o Reels vai funcionar muito mais para diversos aspectos. Então, para mim, o Reels é meu favorito. Agora você não precisa citar o nome, você pode falar gênero, qual foi o cargo e como que foi um pouco da campanha. Um case que te enche de orgulho. Se você puder falar o nome também, ótimo, sem problema. O case que me enche de orgulho, sem sombra de dúvidas, foi a última campanha 2022 de deputado estadual atual deputado estadual, doutor Eduardo Nóbrega, porque o Eduardo, a gente tinha uma sinergia muito grande e é algo que a gente construiu desde quando ele era vereador. Ele foi vereador, o mais votado da história da cidade. 2020, ele foi candidato a prefeito, foi terceira via, foi ali a balança para o ex-prefeito ganhar a eleição naquele momento, e a campanha do deputado estadual foi o que marcou. Ih, travou. Aí, Volta, Matheus. Me empreste aí para eu fazer um contato com ele. Ele caiu. Pode vir. Voltou. Você vai ter que finalizar seu relato, porque caiu. Eu vi aqui que travou, falei, ih, rapaz, acho que era o Wi-Fi. Mas foi a campanha de 2022 por conta de todos os aspectos, que foi de vereador até deputado. Então, vamos dizer assim, foi um filho que eu criei. Então, foi um case muito interessante, até porque o governo que ele representava não era tão bem avaliado assim. Então, era um desafio enorme, embora ele fosse bem avaliado, que ele tinha saído ali de secretário de manutenção da cidade. Então, acabamos abrangendo toda a região. Então, foi um case assim que marcou muito. Tem outro case também, campanha de conselho tutelar, que essa campanha a gente teve que fazer tudo. Eu e a candidata, assoviar e chupar cana. E a gente perdeu ali por uma diferença de 70 votos, mas só que a gente disputou com outras potências, com candidata da Igreja Universal, candidatas ligadas a vereadores, e ela ficou como primeira suplente. Atualmente ela até assumiu aí para cobrir férias de outros conselheiros, mas foram duas campanhas assim que me mostrou dois abismos que eu pude aprender muito com cada uma delas. Então são dois cases assim que eu levo e carrego comigo como se fossem filhos mesmo, filhos e filhas, né? Só para não perder a piada, então quer dizer, temos bebê reborn, animal, cachorro, agora tem pai de campanha também? Pai de campanha também. Pai de candidato. Pai de candidato. Tá vendo você? E a campanha política reborn, que é o teste com o Conselho Tutelar. Verdade. Verdade. Tamo em alta aqui. Maravilha. Matheus, você, quando tá no seu campo de atuação, é o cara que fica no bastidor ou é aquele cara que roda o palanque, vai na mesa de som, vai no videomaker? Como é que você funciona? Eu rodo tudo, saio brigando com todo mundo. Nessa campanha mesmo de 2022, lançamento da campanha, o comitê lotado, muita gente, pessoas que vieram da Baixada Santista, e de repente acaba a luz. Aí a gente vai ver, o gerador não estava funcionando porque simplesmente não ligaram o gerador e tinha sido alugado o gerador. Então foi ali o ápice que eu mais fiquei louco, fiquei bravo.
os outros estrategistas tinham mais 2 comigo, todo mundo ficou doido, ficou bravo, e demorou para voltar a luz, e foi uma coisa de louco, aí você ia para lá, ia para cá, mas eu sempre fiz de tudo, sempre. O estrategista Eu quero nessa hora se ferra, né? Porque como tá. o estrategista se ferra nessa hora porque tem que fazer de tudo, tem que dar conta da energia, tem que dar conta de tudo. E aí agora vamos fazer uma brincadeira aqui pra gente fechar esse quadro, que é o seguinte: o áudio revelado do Matheus, já que você tem áudio revelado de todo mundo, eu quero o áudio revelado do Matheus para o mercado de comunicação política. Solta aí. Mas você quer que fale de uma maneira... Não, eu quero que você fale algo que você considere interessante, assim como você considera interessante tudo aquilo que você coloca no seu perfil enquanto áudio revelado. Ótimo. Joga aí um insight, joga aí uma ideia, uma dica, um conselho. É o áudio revelado do Matheus aqui agora. Nós, como profissionais de marketing político, precisamos abraçar cada vez mais aqueles que estão chegando. Aqueles que estão chegando, não fiquem acanhados. Se tem alguma ideia de conteúdo, algum insight que queira convidar outros profissionais, independente do tamanho, do tipo de campanha, dos formatos de campanhas que fizeram, pode chegar, porque a gente precisa cada vez mais democratizar o nosso mercado, nós precisamos cada vez mais dar voz para novos players. Então, nós temos que agregar e abraçar aqueles que estão chegando, mas aqueles que estão chegando não pode ter essa coisa de estar acanhado, não. Tem que chegar realmente quem fez campanhas presidenciais, quem fez campanha de governador, quem fez campanha de prefeito, quem fez qualquer tipo de campanha, e tentar fazer com que cada vez mais esses profissionais te abracem. E tem muitos bons profissionais por aí que estão retidos, que muitas vezes não falam com a gente, então não tem como a gente saber do seu potencial. Então, coloque o seu potencial para fora mesmo, teste formatos, dê sua opinião sobre assuntos e pautas quentes, para que cada vez mais vocês sejam vistos, não só por nós, que fazemos comunicações institucionais e comunicações em períodos eleitorais, mas também por políticos, para que eles possam dar uma oportunidade para vocês. Porque não adianta nada vocês bater de porta em porta, de gabinete em gabinete, se o político não sabe o seu potencial, não sabe o que você pode entregar. Então, cada vez mais nós, como profissionais, seja os iniciantes, seja os intermediários, seja os gigantes, nós temos que mostrar o que nós conhecemos, nós temos que compartilhar conhecimento para que assim todos nós possamos crescer juntos. Tá aí o áudio revelado do Matheus. Maravilha. Maravilha. Então fica a dica, né? Quem quer perder a eleição é só contratar um bocado de puxa-sacos. Com certeza. Tudo certo. Perder a eleição não tem estratégia melhor. Só contratar puxa-saco, não é isso, Matheus? Exatamente, que eu puxa-saco, às vezes o cara tá ali até com a roupa suja. Essa roupa tá boa? Não, tá linda, chefe. Pode ir lá pedir o voto do eleitor. O puxa-saco quer puxar saco. Não importa de quem. Então, se pode ser o cara aqui agora e pode ser o opositor dele amanhã. Tem uma estratégia boa aqui em Salvador, é só mandar o candidato ir tomar um banho de mar e molhar até o umbigo. Corre tudo afogado. Verdade. Boa. É que aqui só se a gente mandar o candidato entrar no Rio Tietê, né? Na capital. Lá no Rio Tietê, então manda pra Baixada Santista aí, que manda os caras tomar lá em Praia Grande, tomar um banho. Eu vou usar muito isso. Ótima dica. Toda. Pegou a estratégia, tá vendo aí? Consultoria gratuita, hein? Matheus, agora pra gente finalizar aqui, a gente quer que você divulgue aí o seu trabalho, chame o pessoal para te seguir, faça o velho CTA, que é pra gente poder encaminhar aqui pro final, mas digo desde agora que achamos o papo excelente. Você é um cara muito gente boa, divertido, tem uma visão de política muito interessante e já viveu muita coisa, que é muito importante. Mesmo sendo jovem, já viu muita coisa. Então, diga aí como é que o pessoal te encontra e o que é que você faz para quem está te assistindo aqui, quiser contratar o Matheus, quiser fazer uma parceria, ter o seu contato. Ótimo. Quero, de antemão, já agradecer vocês. O papo foi massa, muito bom. Muqueca muito boa. E muqueca boa é só em Salvador mesmo, não tem jeito. Mas eu sou estrategista político,
mais precisamente, tem um viés mais voltado ali para planejamento de pré-campanhas, campanhas, mandatos, porque sem planejamento você não chega nem ao outro lado da rua. Então, quem quiser me encontrar, é só me seguir lá no Instagram, Matheus Fagundes MKT. Pode chamar lá no direct, que a gente conversa sobre o seu mandato, a gente pode fazer um diagnóstico e também, por favor, façam pesquisas, tragam pesquisas para a gente avaliar. Se for um projeto menor, a gente procura entender aonde a gente pode buscar referências, aonde a gente pode entender qual é a dor ali do seu eleitor. Então pode vir, pode bater esse papo aí e ter a sua melhor estratégia para o seu mandato, para a sua pré-campanha, para a sua campanha. É só chamar que estamos juntos. Se você quiser ter o melhor dos áudios revelados, então já sabe, vai lá no Instagram do Matheus, manda um direct que o cara tá online roteando aí. Com certeza, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Como tem que ser, né, meu amigo? Exatamente. Cara, parabéns pelo papo, foi muito bom, foi gratificante fazer esse programa. Muito mesmo. legal. Muito legal mesmo. Vamos ver se a gente faz mais vezes, viu? Vamos ver se realmente eles vão voltar essa questão aí do aumento dos mandatos, né? Dos períodos legislativos, para a gente fazer um outro sobre isso. Com certeza. Meu velho, valeu, brigadão, viu? Até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Um abraço. Abraço.